Estamos de volta e agora a gente traz uma notícia em destaque no nosso site. Prestes a completar 2 anos, o 8 de janeiro já tem 898 réus responsabilizados criminalmente. Os dados foram divulgados hoje pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Conforme o levantamento, do total, o STF condenou 371 manifestantes, enquanto celebrou o acordo de não persecução penal com 527 pessoas. Oferecido pela Procuradoria-Geral da República, o ANPP encerra a ação penal. No entanto, a pessoa confessa os crimes e submete alguns requisitos judiciais, como pagar uma multa, que pode chegar a R$ 5.000, e também precisa fazer um curso sobre democracia. Ainda de acordo com o balanço, a Suprema Corte tem 485 investigações em andamento sobre o caso. Ana, começamos com você. A gente exibe aí na tela alguns desses dados que foram liberados hoje nesse relatório do gabinete do ministro Alexandre de Moraes em 2 anos de atuação nos casos envolvendo manifestantes no 8 de janeiro. Pois é, Paula. Lá vai a gente no nosso disco arranhado, porque é impressionante como o silêncio de muitos ele é ensurdecedor em relação ao estado ditatorial ao qual o Brasil foi submetido. Não temos individualização das penas, as pessoas são julgadas em lotes, autistas, mendigos, moradores de rua, professoras universitárias, todos com tornozeleira eletrônica, uns condenados a 16 anos de cadeia, cabeleireira condenada a 15 anos de cadeia por ter perdeu o mané de batom numa estátua. E enquanto isso, Paula, a dona Fernanda Torres não abre a boca. Então, o meu comentário é esse. Dona Fernanda, o que a senhora tem para dizer em relação a isso? A senhora que fez um filme, né, sobre ditadura, sobre regime, sobre opressão, sobre censura, democracia. O que a senhora tem a dizer sobre isso, dona Fernanda Torres? Não estou falando sobre o 8 de janeiro, essa baboseira toda de terrorismo, não. O que a senhora tem a dizer sobre o processo dentro do judiciário para essas pessoas, para os presos políticos e inocentes que nós temos em 2025 no Brasil? Também, dona Fernanda, não vou aceitar a falácia baboseira toda de vândalos. Tudo isso a gente já fez todas as ressalvas aqui. Os vândalos têm que pagar pela quebradeira, tudo isso eu acho que a gente concorda. Quero saber o que a senhora acha sobre os presos políticos, os presos inocentes hoje, no Brasil de 2025. O que a senhora acha sobre isso? Silvio, deixa eu aproveitar e lembrar mais uma vez aqui para quem nos acompanha a capa, o tema da capa desta edição da Revista Oeste, que é assinada aí pelo nosso repórter Christian Costa, o golpista do STF, que traz a história aí do Jean de Brito da Silva, de 28 anos, dos integrantes aí da multidão de moradores de rua, mendigos, autistas, enfim, condenados pelo STF, Silvio. E nesse relatório do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, poderia se chamar, né, relatório sobre os abusos de poder praticados pelo Supremo Tribunal Federal em 2 anos de atuação, que já conta aí com a condenação de 371 manifestantes e são 527 acordos de não persecução penal firmados com a Procuradoria-Geral da República. Isso explica o termo tribunais secretos da América Latina, no plural até, empregado pelo Mark Zuckerberg, né? Eu acho que é disso que ele está falando. Quantos Jeans como esse que estampa a capa da edição mais recente da Revista Oeste não tem nessa lista de pessoas que foram condenadas, pessoas que passaram muito tempo na cadeia? Nós trouxemos outro caso essa semana, um morador de rua que passou 1 ano preso e depois foi liberado porque não foram encontradas provas. Bom, então quem errou? Quem prendeu ou quem manteve ele preso por 1 ano? Alguém errou, porque ninguém pode passar incólume numa situação como essa. Você deixa uma pessoa
morador de rua, inclusive, que frequentou ou passou algumas vezes em frente a um quartel do Exército para pedir comida. Ele queria um pedaço de lanche, talvez um refrigerante, algo que tenha sobrado, alguma coisa que as pessoas que têm compaixão reagem naturalmente a uma pessoa em situação de rua. Você entrega a comida. Quantos de nós aqui que estão nos assistindo, quantos não fazemos isso? Pois bem, ele foi preso e ele passou um ano atrás das grades. E aí, quem errou? Essa é a pergunta que precisa ser respondida em algum momento para que a história brasileira seja passada a limpo, para que o 8 de janeiro, já que vão fazer festa de aniversário amanhã lá no Palácio do Planalto, para que o 8 de janeiro seja levado a sério, para jogar a luz no 8 de janeiro. Quem errou? Quem o prendeu, quem o embarcou num ônibus e ele foi parar na Papuda e por aí vai, ou quem manteve ele preso durante um ano, incapaz de produzir uma única prova, incapaz de comprovar a materialidade de que ele teria cometido um crime grave para ficar um ano preso. E esse rapaz da capa da revista, preso a uma tornozeleira eletrônica, ele representa, de fato, uma ameaça à democracia? Repito a pergunta para Lula, para os integrantes dessa vara particular que é o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde se usa muito a criatividade, ou pelo menos tentaram usar a criatividade, inclusive contra a Oeste, ou a Fernanda Torres. Algum deles pode responder. Paula, olha, são 15 inquéritos correlatos a tudo isso. Está nesse documento que você acabou de exibir. 15 investigações abertas sobre o 8 de janeiro. Acho que algumas perguntas vão ficar ainda por um tempo na nossa história. Pelo menos esse era um dado quase que sigiloso, né, Silvio, que a gente não tinha acesso. Pelo menos agora sabemos que são 15 inquéritos abertos, segundo esse relatório do gabinete do ministro Moraes. Cauti? Não é isso, é aquilo que a Ana estava falando, pessoas condenadas em lote, pessoas que não tiveram as suas penas individualizadas. O STF está atropelando a Constituição, o direito penal, os princípios gerais do direito e está todo mundo quieto e ninguém fala nada. E amanhã participarão de um ato onde ninguém levantará uma só palavra pedindo simplesmente que se respeite a lei no Brasil, pelo órgão supremo, pelo órgão judiciário supremo, que é o STF. Quanta gente ainda vai ter que sofrer por causa desses abusos e desses excessos, até que o Senado Federal decida dar um basta nisso e dizer não é mais possível tolerar excessos, abusos e inquéritos infinitos, inquéritos do fim do mundo que acabam colocando dentro todo mundo, mesmo após a abertura desse inquérito. Ou seja, de novo, quando Mark Zuckerberg fala de cortes secretas, ele evidentemente está se referindo a essas e outras ilegalidades cometidas só pelo nosso STF, porque coisas assim só acontecem no Brasil. Nem em Cuba e nem na Venezuela os Supremos de lá têm tanta pachorra de destruir a lei, atropelar a lei, como está acontecendo aqui no Brasil. Só aqui o Supremo Tribunal Federal brasileiro cria inquérito para censurar a revista Cruzoé em 2019. Na base disso, censura muita mais gente depois. Só que no Brasil, as redes sociais são ameaçadas de serem censuradas ou tiradas do ar, como o caso do X, por parte de um ministro, de um juiz, não uma corte, um juiz só, de uma corte superior. Só que no Brasil temos essa atuação abusiva de cortes, como no caso do STF. É disso que o Mark Zuckerberg está se referindo.